Olá pessoal, muito bem-vindos ao módulo 1 da disciplina de Psicopatologia. Esse é um curso regular ministrado na Universidade Federal de Pelotas pelo curso de Psicologia e eu sou o professor Hudson. Esse módulo 1 a gente vai estudar o conceito de psicopatologia tanto como campo de área de conhecimento como o conceito sindrômico de um transtorno mental. A gente vai ver a partir desse conceito sindrômico também alguns elementos de como realizar a avaliação das funções mentais em contexto clínico, né? Sempre em contexto clínico, e que a gente chama de semiologia dos transtornos mentais. A gente também vai pensar alguns atravessadores específicos relacionados ao processo diagnóstico e problematizar algumas questões que estão dentro do livro, ou seja, que tem a ver com algumas escolhas epistemológicas e políticas que o autor do livro faz e que ele deixa implícita. Então a gente vai tentar dar uma explicitada aqui nessa fala e falar um pouquinho dos problemas de medicalização da vida, que é um atravessador contemporâneo relacionado à psicopatologia. Então vamos lá. Um vídeo que eu postei para vocês no nosso e-aula, ele inicia abrindo a problematização, é o vídeo do Benilson Bezerra. Ele inicia a problematização sobre a questão da psicopatologia da seguinte maneira: a psicopatologia é um exercício permanente de demarcação do normal, do diferente e da diferença patológica. Evidentemente, essa frase pode ser criticada sobre múltiplas perspectivas e é importante a gente deflagrar algumas questões. Mas, para esse momento, pensa sobre esses três elementos. Né? Fica com isso em mente durante a nossa discussão. A psicopatologia como um empreendimento, né, social, cultural, científico, artístico, civilizatório, ele está interessado em demarcar o que é o normal enquanto aquilo que é norma, que é regra, que é frequente e que se pretende universal. O diferente, que tem a ver com a produção da subjetividade, quais encontros, quais conflitos surgem na sua relação com o mundo, que produzem a sua individualidade, que você se sente diferente dessas outras pessoas. E, no outro lugar, quais dessas diferenças, desses embates que você tem em relação à lógica social, que produzem um sofrimento, uma desadaptação, uma possibilidade, um aumento, uma probabilidade de morte, né, que tem a ver com a psicopatologia. Quais dessas diferenças são produtoras de algo que não parece ser sustentável do ponto de vista individual, do ponto de vista social? Então a psicopatologia tem muito a ver com essa problematização. De novo, que pode ser criticada sobre múltiplas perspectivas. Mas fica com isso em mente. Vamos começar então definindo o que é um transtorno mental, né? Ou seja, uma definição sindrômica, nosológica, daquelas categorias que as pessoas são diagnosticadas quando elas buscam um serviço de saúde especializado. Por exemplo, transtorno depressivo, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno autista, enfim. Né? O primeiro elemento importante é que só é psicopatologia aquela condição que está circunscrita por um sofrimento psíquico clinicamente significativo. A significância clínica é super importante nesse critério. Todos nós sofremos, todos nós temos angústias, ansiedades, raivas e medos. Mas uma psicopatologia, ela vai ser circunscrita por um tipo de sofrimento, incapacitação, inabilidade, que aumenta, né, a probabilidade de disfunção ou incapacitação, né? Você não consegue mais se articular na vida do modo como você se articulava antes da emergência dessa condição específica, e ela pode, seja pela via do suicídio, seja pela via da aproximação a acidentes ou imprudências, ela te aproxima da morte, ela te torna, aumenta a probabilidade da morte. Isso é um critério clinicamente significativo, né? É claro que aí a gente vai ter que pensar
sobre a questão da gravidade, né? Existem um monte de critérios que a gente utiliza para entender o quão significativo, quão grave é a expressão dessa psicopatologia. Um transtorno mental, ele é sempre uma síndrome, né? Então é uma definição sindrômica de transtorno mental. Isto é, ela é conformada a partir de um conjunto significativo de sinais e de sintomas, né? E é um conjunto. Então eles precisam de ocorrer concomitantemente, eles têm que ocorrer ao mesmo tempo. E essa co-ocorrência é o que indica a presença da psicopatologia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para já ir direto, um sinal, pessoal, ele é diretamente observável. Ele vai ser algum comportamento manifesto que, durante a entrevista clínica, você vai identificar no seu paciente. Então, por exemplo, um paciente que chega com uma suspeita de depressão em um determinado contexto clínico, ele pode ter uma lentificação psicomotora. Por exemplo, o movimento dele é mais lento, ele tem um processo de reação mais devagar do que o esperado, né? Do que aquela história dos 3, do normal. Então, isso é diretamente observável. Então, isso é um sinal. Um sintoma, ele é subjetivamente observável. Então, você precisa perguntar para o paciente. Então, um paciente, por exemplo, com suspeita de depressão, ele precisa de estar com um humor deprimido há pelo menos 15 dias de modo relativamente constante. Isso não tem como observar diretamente. Você tem que perguntar para o seu paciente como ele tem se sentido na maior parte do tempo. E aí ele vai revelar que o humor dele está rebaixado. E que nesse sentido você fala, tem humor depressivo aqui, tem lentificação psicomotora, ele está com dificuldade de dormir, ele está comendo diferente, essas funções estão alteradas, isso indica a presença de um transtorno depressivo. É mais ou menos assim, simplifiquei evidentemente, mas é nesse sentido que ocorre o diagnóstico. A outra questão importante é que a psicopatologia, um transtorno mental, ela nunca surge de um vácuo de experiências, né? Ela surge de experiências traumáticas, ela surge de processos opressivos, ela surge de experiências deletérias, né? Mas nessa perspectiva, ela se localiza no indivíduo. Ela não é externa ao indivíduo, ela é algo que se constitui como parte daquele processo ali que ele está vivendo, mas que se localiza no corpo. E aí isso também acontece porque a análise do caso da psicopatologia é sempre localizada na pessoa, né? Ela tem a ver com o encontro clínico, com a entrevista clínica. Então, o foco é sempre o processo adaptativo do comportamento, dos processos mentais, da afetividade daquela pessoa em relação ao seu ambiente, tanto imediato quanto mais alargado. Então, é um processo de avaliação da relação da pessoa em processo adaptativo com o ambiente. A outra questão importante e central nessa história é que a psicopatologia, ela só pode ser atribuída, né, um processo psicodiagnóstico só ocorre em contexto clínico. A gente tem às vezes muita mania de observar amigos, pessoas na rua, pessoas na TV falar assim, isso é depressão, isso é ansiedade, etc e tal. Isso não tem valor diagnóstico, mesmo que você seja muito treinado para ver, para avaliar manifestações de psicopatologias, você precisa de fazer uma avaliação, uma semiologia, uma avaliação semiológica das funções mentais, conhecer seu paciente, entrevistá-lo, ver sintomas, ver sinais e ver se a pessoa tem os critérios mínimos diagnósticos, e esses critérios geralmente estão descritos nos manuais diagnósticos da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a CID-11, que é a 11ª versão, né, da Classificação Internacional de Doenças. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que é um contexto clínico. Os sinais e os sintomas, eles precisam de ser produzidos no encontro clínico. Quando eu digo produzidos, não é que vocês devam criar uma circunstância, assim, você vai entrevistar o seu paciente.
Você vai perguntar uma série de coisas, você vai ter práticas clínicas específicas e essas práticas, elas são deflagradoras do funcionamento mental e adaptativo do seu paciente. E é assim que a gente observa o conjunto de sinais e de sintomas que podem estar ocorrendo. Então, ela é exclusivamente clínica. Caso algum sinal ou algum sintoma emerja de um conflito com a cultura, de um conflito com... Por exemplo, eu sou um ativista político e eu parei de me alimentar. Eu não estou com anorexia, eu estou fazendo greve de fome. Então eu nunca vou identificar a minha não alimentação como um sintoma de um transtorno mental, mas isso é uma característica do meu ativismo político. Então esse tipo de coisa, existem uma série de critérios de exclusão que precisam de ser observados todas as vezes que a gente está fazendo um diagnóstico clínico. Então, essa seria a definição de um transtorno mental. Só que como é que a gente pode pensar o campo da psicopatologia, né? Muitas vezes a gente pensa que a psicopatologia ela é a base da psiquiatria, ou ela é a base da psicanálise, etc. e tal. Ela é um campo independente. Isso significa que qualquer pessoa que queira se envolver com uma temática é uma pessoa que contribui para o campo e, portanto, é pertencente a este campo de alguma maneira. Então, assim, você vai ter biólogos que estudam, por exemplo, bases neuroquímicas relacionadas a transtornos mentais, você vai ter psicólogos cognitivos, você vai ter psicanalistas, você vai ter psicólogos existenciais, você vai ter médicos, psiquiatras, neurologistas, pediatras, endocrinologistas, você vai ter artistas que trabalham com concepções que são atravessadas pelo campo da psicopatologia e contribuem de modo muito significativo para a produção de conhecimento na área. Então, na verdade, ela é extremamente ampla e depende da sua relação com ela muito mais do que a sua base de formação, né? Então, ela é uma área aberta e ampla de produção de conhecimento científico, filosófico, artístico e popular. O que identifica a psicopatologia como um campo, portanto, não é a abordagem, é o fato dele ser um campo que se interessa pelo estudo do sofrimento mental, e o sofrimento mental eu estou falando sobre um sofrimento significativo. Eu não estou falando sobre sofrimentos mais corriqueiros, mais cotidianos. Eu estou falando aqueles que produzem incapacitação, disfunção e uma angústia, um sofrimento muito grande e uma aproximação da possibilidade de morte, né? Uma morbidade. E quando a gente pensa sobre o campo da psicopatologia, muitas vezes a gente está falando sobre um campo de produção de conhecimento, mas ele não é só um campo de produção de conhecimento, ele é um campo de estruturação da vida cotidiana e da vida em sociedade. Então ele também faz parte dos nossos processos civilizatórios. Quando você pensa, por exemplo, numa estrutura de política pública de saúde mental, ela estrutura todas as nossas relações com o sistema, né? O CAPS, existir ou não hospitais psiquiátricos, a reforma psiquiátrica, os movimentos sociais, planos de saúde, quanto tempo de dispensa você tem do trabalho caso um diagnóstico mental se apresente, quantos dias de psicoterapia o plano de saúde vai te pagar diante de determinado diagnóstico, a indústria farmacêutica, a ideia de bem-estar, né? Fazer academia, fazer esportes, enfim. A psicopatologia, ela é um dispositivo sócio-histórico que nos atrapalha, enfim, mas que contribui significativamente para a organização social e para a organização individual, né? Ela nos interfere, existe um elemento biopolítico muito poderoso no entorno da psicopatologia. Então isso sempre tem que ser considerado e é algo que eu acho que a gente pode discutir mais longamente nos fóruns. Mas então, vamos lá. O campo da psicopatologia, ela apresenta uma multiplicidade paradigmática.
Dentro da psicopatologia, como área de ciência, eu estou falando só um recorte mais clínico científico, tá? Ainda tem outras possibilidades. Você vai ter uma psicopatologia fundamental, que é uma psicopatologia de embasamento mais psicodinâmico, psicanalítico, contemporâneo. Você vai ter psicopatologia fenomenológica, que tem uma vertente mais descritiva e que é mais parecido com isso que a gente está vendo aqui. Você vai ter uma psicopatologia de orientação biológica, que entende que a biologia é o principal determinante dos transtornos mentais, portanto, você precisa de estudos bioquímicos, neuroquímicos, enfim, para poder entender a emergência, a patogênese, o tratamento, a resposta. E você vai ter muitas outras possibilidades que estão tentando descrever, explicar mecanismos e origens, cura, etc. e tal, referentes às psicopatologias. Então, tem um espectro muito grande para vocês se interessarem e quererem se relacionar. Todo estudo de psicopatologia nesse recorte, ele tem o objetivo de informar a clínica. Então, ele tem que ser clinicamente útil. Então, e aí a gente pode pensar qualquer área, né? A psicologia ela vai pensar sobre modelos de intervenção comportamental, psicológico, modelos de avaliação, de aperfeiçoamento diagnóstico e paradiagnóstico, transdiagnóstico, perdão. A psiquiatria vai pensar também em modelos diagnósticos, intervenções medicamentosas, dentre outras intervenções, geralmente mais focadas no indivíduo, mas também vai ter a parte da saúde coletiva, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, vão todos e todas se relacionar também com essas questões. A farmácia vai pensar no desenvolvimento de fármacos, a biologia vai fazer estudos básicos a respeito de processos biológicos que explicam a psicopatologia, a epidemiologia vai pensar sobre questões da distribuição da saúde e doença na população, e as políticas públicas vão tentar organizar, por exemplo, o sistema social de maneira a tornar acessível, tanto na saúde coletiva quanto na saúde individual, esses dispositivos construídos por essas diferentes áreas de intervenção e de formação, e enfim. A gente ainda tem que lembrar que essas áreas se combinam formando novas áreas, né? Áreas transdisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares, enfim. O campo da psicopatologia, ela pode também ser um campo de investigação de áreas não tecnocientíficas, isto é, você vai ter uma série de intervenções artísticas e de produção de conhecimento artístico a partir da psicopatologia, que não é menor, é importantíssimo e tem influenciado de modo muito significativo muitas áreas e na minha própria experiência, né, as artes corporais, as artes plásticas, enfim, as cênicas, elas produzem dispositivos muito mobilizadores das pessoas, do corpo, então elas têm um papel terapêutico também super importante que não pode ser desconsiderado jamais. E a literatura, enfim, elas problematizam a questão da psicopatologia em lugares que a ciência não consegue alcançar, ciência ou filosofia e tal. Então é um campo bem amplo e a gente precisa de olhar toda essa complexidade. A outra questão importante é o seguinte: a psicopatologia, ela também orienta a formação de vocês. Vocês têm disciplinas de psicopatologia 1, psicopatologia 2, em psicologia do desenvolvimento vocês vão ver desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico, em outras disciplinas isso vai estar atravessando vocês o tempo inteiro. Então a psicopatologia, ela estrutura, por exemplo, a formação do curso de psicólogos e psicólogas, médicos e médicas, e dentre outras formações. Ela também estrutura planos de saúde, ela estrutura redes de sistema de assistência à saúde mental, institutos de pesquisa, processos de formação profissional continuada, planos de saúde, acho que já falei,
Instituições, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde, tem uma seção específica para transtornos mentais e relacionados ao uso de substâncias. Você vai ter ONGs, organizações, empresas, todas voltadas para responder algumas questões relacionadas à psicopatologia. E várias práticas profissionais, elas vão ser legitimadas a partir desse contexto. Em outras palavras, o campo da psicopatologia é de fato um dispositivo histórico-social que nos ajuda a construir a realidade que nós vivemos hoje em dia. Ela não é só um campo de pesquisa da área clínica para psicólogos e psiquiatras. Ela é muito mais ampla do que isso. E aí, o livro de vocês chama Semiologia dos Transtornos Mentais, né? O que é isso? Né? A semiologia, ela é um campo tanto de estudo quanto de práticas clínicas que buscam tornar inteligível, né, criar uma maneira de ler e de atribuir sentido a sinais e sintomas que podem sugerir a presença de uma ou mais psicopatologias. Então ela pretende equipar vocês com um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos, ou seja, a história da praxis clínica, que te permite ler o comportamento do seu paciente a partir da sua relação com ele de modo significativo e significativo clinicamente. Então, assim, vamos falar sobre, muito brevemente, eu já falei, mas para reforçar, 3 elementos: sinal, sintoma e síndrome. O sinal é uma manifestação comportamental observável, né? Então, a lentificação dos movimentos, ou, por exemplo, eu não consigo lembrar as coisas, eu falo, eu estava conversando com fulano sobre um assunto, não sei o quê, e aí eu começo a ter muitos lapsos de memória. Isso é observável. Então, eu estou vendo, ouvindo, sentindo que o meu paciente está com uma dificuldade de recuperação da memória. Então, tem uma alteração aí. Os sintomas são estados subjetivos, vivências subjetivas passíveis de relato. Então, eu pergunto para o meu paciente como ele se sente, o que ele está pensando, como é que está a estrutura, como é que está o cotidiano dele, e ele vai me relatando e eu vou entendendo como está o humor, como está a ansiedade, como está uma série de questões. E a síndrome vai ser um conjunto significativo desses 2 elementos, tanto de sinais quanto de sintomas. E aí um diagnóstico ele vai ser feito a partir de uma somatória, né? Você vai falando, olha, humor depressivo, alteração do sono, alteração da alimentação, perdeu peso sem estar fazendo dieta, ganhou peso sem estar comendo mais. Enfim, você vai observando uma série de questões, você vai falar assim, olha, aqui possivelmente existe um transtorno mental. Então a gente entende que o transtorno causa os sinais e os sintomas, entretanto, a identificação dos transtornos, por ser clínica, acontece dos sinais e dos sintomas para uma inferência diagnóstica, uma inferência clínica. E aí, tem lá nos slides de vocês um exemplo para tornar isso um pouco mais nítido. E vamos falar um pouquinho do que o livro fala sobre causa de transtorno mental. O livro de vocês, ele abre falando assim, com uma frase do Piaget. Um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social em sua extensão final. Mas nós não nos devemos esquecer também de que, entre esses 2, ele é mental. Basicamente, pessoal, o que essa frase está inferindo, e dá para ler isso implicitamente ao longo do texto, é a escolha político-epistêmica do autor. E é uma escolha nitidamente voltada a uma psicopatologia de orientação biológica. Isso é um problema em si? Não, tá tudo bem. É uma escolha político-epistemológica lá do autor, que julga o melhor dos caminhos, dentre os quais ele conhece. Entretanto, isso não é colocado de modo explícito. É colocado quase nesse lugar de uma benevolência epistêmica, de que todos são legais, etc. e tal, mas que isso é dessa maneira. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando o autor fala que o fenômeno é sempre biológico, ele está falando que a essência do fenômeno é a biologia. Então, é ali que está a causa, está a etiologia, e é ali que é a parte mais importante. Quando ele fala que o social é a sua extensão final,
ele está colocando o social quase como um elemento acessório, um elemento, é a parte adaptativa, etc e tal, mas não é a essência da coisa. E que o mental seria aquilo que media essas duas relações, seria o meio do caminho. Então ele está criando tanto uma linha linear do biológico para o mental, do mental para o social, como ele está estabelecendo que a linha primeira é a mais importante, porque ela é emergência, ela é a causa, ela é a essência. Isso é problematizável de múltiplas maneiras, e uma delas é que eu quero dizer o seguinte, né? O livro também traz uma outra coisa, que a psicopatologia ela não inclui critérios de valor na sua decisão, e que ela deve ser científica, etc. e tal. Então, quando a gente pega esse supervalor na biologia e essa concepção de ciência como isenta, como se ela surgisse de um vácuo de interesses e poder, a gente vê que o autor está fazendo uma escolha muito tradicional e de certa maneira antiga para um modelo de ciência isento e que entende na materialidade da biologia os elementos centrais de tudo aquilo que se refere ao humano. E, pessoal, não tem nada disso, viu? A psicopatologia é um campo de conhecimento extremamente moralizado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? A homossexualidade, até muito pouco tempo atrás, fazia parte de um diagnóstico de psicopatologia. Então foi só lá no início da década de 80, um pouco antes, que isso começou a ser superado. A transexualidade ainda é identificada entre critérios diagnósticos. Elementos relacionados a fetiche, né? Fetiche, muitos deles são classificados como parafilias, que seriam transtornos do desejo, transtornos da sexualidade. Outros critérios também são utilizados, como por exemplo promiscuidade, né? A OMS tem esse critério, né? E, por exemplo, o vandalismo, né? Pode ser também um critério para diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, se a gente for olhar isso, a gente tem manuais diagnósticos e um caráter da psicopatologia que é muito circunscrito por essa lógica capitalista judaico-cristão, né? Então, por exemplo, o vandalismo, ele só faz sentido sob uma lógica de uma sociedade capitalista que pensa na propriedade privada e que, por exemplo, exclui certas formas de expressão, etc. Né? É uma problematização que eu estou fazendo, não é uma regra. Mas, ou por exemplo, as parafilias, elas são identificadas por uma sexualidade degenitalizada, não sei, sabe, isso me parece muito assim, isso evidentemente é muito deflagrador do nosso processo cultural, civilizatório, ocidental, branco, colonialista. Então, assim, a gente tem que entender que ciência não é isenta. É isso que eu estou dizendo. A ciência é uma expressão cultural, ela é uma expressão da humanidade e, portanto, ela retorna à humanidade nos seus princípios ordenadores. E os nossos princípios ordenadores, eles, enfim, são esses aí que a gente tem, muitos deles criam essas distorções, né? Criam esses processos de opressão. A outra questão que o livro traz, e que é super importante para essa disciplina, é entender a distinção entre o normal e o patológico. Eu não vou falar muito sobre isso agora, porque isso é discussão do nosso fórum. Algumas dicas eu já vou dando, né? Normal vem de norma, lei, regra, algo que deveria afetar todos ou a maioria. E desse modo, a concorrência, deflagra uma divisão social entre aqueles que conseguem pertencer e aqueles que não conseguem pertencer a esses critérios. Então, a diferença, ela seria um processo de subjetivação, mas seria uma subjetivação bem aceita nos seus contextos sociais. Então, ela tem a ver com, por exemplo, eu sou mais falante, eu sou mais extrovertido, eu sou mais... as coisas têm que estar muito arrumadas, enfim. Eu vou me diferenciar a partir de uma característica que eu tenho mais sobressaltada em relação a outras pessoas ou algo que em mim é diferente.
E o patológico seria a produção de uma diferença relacionada ao sofrimento, à incapacitação e à desadaptação da vida em sociedade, que não reflita um conflito político com ela. A gente tem que pensar se isso é possível também. E o outro elemento que tem a ver com a questão do fórum, e aí a última elemento da nossa fala de hoje, é a ideia da medicalização da vida. Eu gostaria que vocês procurassem, tem até alguns textos do CFP a esse respeito. A medicalização da vida está relacionada a tornar elementos que não são clínicos, que não existem em contexto médico, medicáveis. Né? Então, a criança agitada que precisa da medicação para ela ficar quietinha, a pessoa que está incomodada e que está reclamando e que de repente, não, isso é fulano de tal é bipolar, fulano de tal é isso, enfim. Né? Acho que a gente precisa que a ideia de transmutação de aspectos da nossa vida em sociedade, das nossas relações, como doenças, transtornos, que podem ser medicalizadas, silenciadas, enfim. Isso é uma coisa que eu peço para que vocês busquem alguns escritos, porque esse módulo nós teremos 2 fóruns. O fórum 1 é, como vocês entendem, a dicotomia saúde e doença mental. Isso é uma discussão super importante. Vocês vão ver que é muito borrado esses aspectos, né? Mas eu quero que vocês expressem do jeito que for surgindo, sem preocupação. E o Fórum 2 é o que vocês pensam sobre o conceito de medicalização da vida. Tem gente que discorda, acha que é um conceito não pertinente, tem gente que acha que é pertinente, mas esse achar tem que estar substanciado. Então vamos tentar criar essa discussão juntos. Pessoal, muitíssimo obrigado. 31 minutos de aula, foi um pouco longa essa, mas beijos. E até o módulo 2, e antes disso, se eu não me engano, tem uma aula síncrona. Mas fiquem espertos ali no calendário e eu aviso tudo por e-mail. Beijo!